Salmo 36, 9, está escrito assim: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nós, pela tua graça, sobre graça, que nos conduziu durante todo esse tempo, e por esse glorioso privilégio que o Senhor nos deu de mais uma vez estarmos aqui na casa da Bíblia, Fafá, para juntos termos comunhão uns com os outros, comunhão com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse doce privilégio que eu tenho dessa noite, realmente, poder adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Queremos, Senhor, expressar de coração todo o apreço, toda a gratidão que há em nós por causa de tudo aquilo que o Senhor tem sido para conosco. Bendito seja o teu nome, Senhor. Agora nós reconhecemos, Senhor, que de nós mesmos nós somos tão incapazes. Então nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito que nos foi dado, que habita conosco, que está em nós, que Ele mesmo tenha liberdade nessa noite de nos conduzir, de nos iluminar, de falar aos nossos corações e de nos capacitar a realmente podermos oferecer a Ti, ó Deus, um culto racional, de modo tal que o Teu coração se agrade e que aquilo que o Senhor planejou para nós em assembleia nessa noite, o Senhor fique satisfeito. Esse é o anseio do nosso coração, Senhor. Que o Senhor mesmo fique satisfeito com o nosso reunião. Porque o propósito de nos reunirmos aqui, Senhor, não é satisfazer a nossa curiosidade. Muito menos, Senhor, nosso ego. Não, Senhor, nós não estamos aqui em busca disso. Nós queremos realmente, como igreja, poder oferecer a Ti as nossas vidas e que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de fazer conosco aquilo que Te agrada. Ó Senhor, nós queremos repreender em nome de Jesus todo o poder que se levanta contra a Tua vontade, contra a Tua palavra, contra as nossas vidas, as nossas relações. Ó Senhor, retira do nosso meio tudo aquilo que o inimigo está querendo colocar em nós, Senhor. Limpa os ares, Senhor, e conceda-nos nessa noite os céus abertos, Senhor, onde nós juntos possamos desfrutar do Seu amor, da Sua vida, da Sua graça, da Sua verdade. Nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos, pelo menos continuar a compartilhar com os irmãos, daquele assunto que nós temos tido essa proposta de estar meditando com os irmãos nesse tempo. Então eu queria assim, retomar com vocês. No nosso último encontro a gente não conseguiu. Eu gostaria de dar início no assunto com relação ao segundo dia da criação. E aquele segundo personagem do livro de Gênesis. Eu fiz um esboço e eu pretendo caminhar nele hoje, até para poder fazer isso de uma maneira um pouco mais sucinta, a fim de que a gente consiga trazer o estudo e também haja tempo para os irmãos considerarem. Então, vamos lá. Se no primeiro dia da criação houve o haja luz, e em seguida temos a separação entre a luz e as trevas, segundo dia temos a separação entre a vida natural e a vida celestial. Esse é o assunto do segundo dia. Podemos dizer todos que quando o Senhor disse haja luz em nós estávamos imersos em uma vida de escuridão. Então o Senhor nos chamou para Ele e nos tirou daquela vida de injustiças, nos trazendo para fora. Essa foi a experiência do novo nascimento. O nosso batismo é a apropriação pela fé
de Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E de fato, esse foi o nosso primeiro dia. Agora, contudo, gostaríamos de avançar na carreira cristã, conhecer um pouco mais sobre o caminho de avanço em direção à maturidade espiritual. E eu penso ser imperativo compreendermos as coisas relacionadas ao segundo dia, para que a gente também tenha essa condição de avançar como filho de Deus. Então vamos abrir a palavra em Gênesis, capítulo 1. Vamos ver aqui os versículos 6, 7 e 8, onde nos é apresentado o segundo dia da criação. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e manhã, o dia segundo. Aqui encontramos a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. E no meio da expansão temos os céus, ou como diz a tradição judaica, o primeiro céu. Ou, como também pode ser traduzido, e algumas traduções o diz, o firmamento. Na mentalidade dos hebreus, o que era o firmamento? Era uma parede, uma barreira, que impedia as coisas de fora entrar aqui e as coisas daqui sair para lá. Então esse é o pensamento judaico sobre o termo firmamento, ou expansão, ou como nós chamamos, céus. Nos chama a atenção uma coisa, para quem estudou a Bíblia, leu os textos, você vai perceber isso, que há uma característica na criação, que tudo aquilo que o Senhor faz, por exemplo, no primeiro dia, quando o Senhor chama a luz, está escrito assim, e viu Deus que a luz era boa. No terceiro dia, quando o Senhor tira a terra de dentro da água e traz toda a vida vegetal, também nós vamos encontrar essa palavra, e viu Deus que era bom. No quarto dia, a mesma coisa. No quinto dia, a mesma coisa. No sexto dia, está assim, muito bom. Mas no segundo dia, nós não temos. Então, é muito interessante isso, E isso também tem que levar a gente a pensar um pouco. Acredita-se que a ausência dessa frase se refere ao fato que potestades das trevas, depois da queda do homem, ocupariam esse que nós chamamos de céus, firmamento. Então era bom a gente ver isso rapidinho, que nós vamos encontrar alguns textos que nos falam disso. O primeiro deles está em Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios 2, 2 vai nos dizer assim, em que no outro tempo andastes segundo o curso desse mundo. Olha o que diz agora. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Sabe, um estudo mais aprofundado desse texto, ele nos traz a ideia de que antes do Senhor entrar na nossa vida, nós éramos praticamente marionetes de governos demoníacos que estão nos ares. Por isso, o príncipe da potestade do ar, ou seja, o líder deles, Satanás, estava nos guiando. Isso aconteceu depois da queda. Um outro texto está aqui mesmo em Efésios, no capítulo 6, quando ele vai falar da batalha espiritual. Efésios 6, 12, vai dizer assim, olha: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Olha a palavra. Principados é a autoridade, é governo, tá?
contra os principados, contra as potestades ou autoridades, né? Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Agora, olha onde que é essa batalha. Nos lugares celestiais. Ou seja, nas regiões celestiais. E se a gente quiser ver um testemunho sobre esse assunto, nós precisamos ir lá em Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 12. Diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, aqui, como pano de fundo, né, quem conhece a história sabe, né, quem já leu os textos, que Daniel ele está sofrendo, porque ele precisa de discernir coisas. E ele não consegue o discernimento dessas coisas. Então ele se coloca diante do Senhor com jejum, oração, em busca de clareza sobre esse assunto. E ele não tinha resposta. Até que ele chega a um ponto de muita fraqueza, de muito desfalecimento, né? Muito sofrimento mesmo, porque ele não recebia aquela resposta. Então nós podemos dizer assim que quando tudo foi embora, quando acabou tudo em Daniel, ele chegou no fim dele mesmo, ele é socorrido. E nesse socorro, né, aquele que veio socorrer vai falar para ele assim, ó, desde quando você começou a orar, já foi dada a ordem para vir te explicar. Mas, né, em outras palavras, entre a ordem e você existe um espaço. E nesse espaço existe uma oposição para que você não saiba o que você quer saber. Então foi travada uma batalha nas regiões celestiais para que aquela resposta pudesse chegar até o servo de Deus aqui na terra. Então, irmãos, é uma coisa assim, muito interessante da gente analisar nesse assunto, né, da separação entre as águas da terra e as águas dos céus, que há um firmamento. E que nesse firmamento nós encontramos também batalha espiritual. Agora isso, né, nós podemos afirmar que isso depois que o homem caiu. Porque antes da queda, o homem tinha plena comunhão com o seu Criador. O homem se encontrava com o seu Criador na viração do dia para fazer uma caminhada. Mas a partir do momento que o homem decidiu andar segundo o seu nariz, então ele vai ter essa coisa, que o firmamento agora está ocupado por essas potestades, esses principados. E isso é algo assim muito interessante para a gente analisar tanto na história bíblica como na nossa própria história de vida cristã. Por que eu digo isso, irmãos? Porque, olha, quando a gente vai estudar, nós vamos fazer isso, né? Nós estamos, na verdade, fazendo isso. Mas quando a gente estuda Gênesis, a gente descobre que o homem cai no pecado, né? E logo que ele cai no pecado, né, você vai descobrir ali um conflito, né, entre Abel e Caim, que foi o nosso primeiro estudo, né? Um conflito onde você descobre que há uma influência maligna querendo dominar esse homem. Ali já existe uma influência maligna querendo dominar esse homem. Na nossa próxima sessão de estudo, quando a gente for tratar do terceiro dia, provavelmente a gente vai tocar em algumas coisas daquele mundo pré-diluviano. E olhando para aquele mundo pré-diluviano, a gente vê, tá, que os celestiais estão interessados em ter relação com as filhas dos homens. Então você vê que está havendo assim um caos nesse contexto. E você vê a luta da queda moral que há na Terra. As dificuldades, né, daqueles dias são muito bem informadas para nós, que o homem ele chega num ponto na sua carnalidade
que os seus pensamentos e intenções são só mal continuamente. Então, imagina que aquele homem que Deus criou e disse muito bom, está nesse estado, né? Nós falamos assim, sozinho não. Esse homem é atacado 24 horas pelos pensamentos, pelos dardos das trevas, pelas hostes da maldade, né? E a gente pode dizer isso com tranquilidade, irmãos, porque mesmo nós que somos nascidos de novo, nós enfrentamos isso todo dia e o dia todo, né? O ataque continua, a guerra é ferrenha, o nosso adversário está o tempo inteiro, né? Zumbindo no nosso ouvido, trazendo ideias, dúvidas, questionamentos e coisas, né? E então quando a gente vai para o terceiro estágio da queda, porque ali, né, em Gênesis 6, o homem cai na sua carnalidade. Mas quando a gente chega em Gênesis 11, depois do dilúvio, o homem cai na religião. E quando o homem cai na religião, nós encontramos lá um tipo de anticristo, que é um Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Está caçando o quê? Está caçando vidas. Está tomando o lugar de Deus, está procurando criar um sistema que ocupe o lugar do nosso relacionamento com Deus. Com uma torre, né? Nada muito estranho, né? Uma torre bem alta, né? Uma cidade bem bonita e homens ocupando aquele lugar de mediadores, né? Para que você conheça Deus através desses grandes homens. Então, todos esses estágios de queda, nós temos que considerar que existe uma atuação de Satanás e das potestades. Para quê? Para que o homem não tenha essa relação com o seu Criador. Para que ele fique além, né? Ou aquém daquilo para que ele foi criado. Então, irmãos, há uma batalha. E eu penso que por isso que esse segundo dia nós não temos essa palavra bom. Na criação da expansão não tem a palavra. Assim como o firmamento é uma separação entre as águas do céu e as águas da terra, né, encontramos hoje nas regiões celestiais um grande exército de oposição entre nós e as coisas celestiais. Por essa razão, se não houver uma interferência celestial, muito pouco podemos fazer a fim de tocarmos aquilo que é do céu. Eu tenho a impressão de que, devido à gravidade da queda do homem, somos mais suscetíveis aos enganos dos ares do que propriamente a experiência genuína com Deus. Essa é a razão para não vivermos baseados em sentimentos, sensações e visões fora da verdade das Escrituras. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Então, se nós formos confiar nessas coisas, nós estamos suscetíveis às potestades. Os irmãos entendem isso? Lembrem-se sempre disso. O homem caiu no pecado. E a partir daí, ele não tem mais aquele acesso a Deus de outrora. Por essa razão, é imperativo para nós a compreensão da necessidade que temos de beber das verdadeiras águas de cima, dos céus, para vivermos uma vida diferente daquela que todos os homens naturais estão vivendo. No Evangelho segundo João, vamos encontrar as águas dos céus em uma revelação gradativa. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33. Aqui no capítulo 33, nós encontramos, no versículo 33, perdão. João 1,33, nós encontramos João Batista. E ele está falando sobre o Senhor. E aí, ele vai dizer assim, olha. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele e repousar, esse
é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, tenho testificado, que esse é o Filho de Deus. Que testemunho, né? Ele está dando um testemunho aqui sobre o Senhor. E ele vai dizer isso, tá? Que mandaram ele batizar com água. Você vai falar assim, eu batizo com água para arrependimento. Mas tem um outro aí no meio de vocês não conhecem. Esse vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Né? Então, quando ele vai fazer essa analogia, ele sempre coloca a água e o Espírito. Água e o Espírito. Agora vamos olhar o que está escrito no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 9 até o 15. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Olha só, o próprio Senhor agora, ele encontra essa mulher sedenta, né? E ele desperta dentro dela essa sede por uma água que ela não conhece. Então, o nosso Senhor está apresentando aqui as águas dos céus, de uma maneira muito clara. Então, nós temos uma separação nítida entre as águas da terra e as águas dos céus aqui. O que é as águas da terra aqui? Então, nós podemos dizer assim que o próprio poço de Jacó, ele possuía uma água natural. Né? Irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Porque para aquela mulher, provavelmente não havia nada mais esperançoso para ela do que poder ir lá no poço de Jacó, descer o baldinho dela lá no fundo e tirar aquela água. E talvez, né, como boa parte do pessoal religioso dos nossos dias, né, melhor usar essa palavra, talvez aquela mulher bebia daquela água, talvez ela catava um pouco daquela água e levava para colocar em algum lugar, numa expectativa de acontecer alguma coisa com aquela água e ela poder trazer para ela algum benefício. Né? Porque hoje se tem muito isso no meio. Né? Mas o nosso Senhor, ele vai falar para ela que existe uma outra água. E o Senhor veio para isso, para nos dar de beber dessa água. Essa água que produz vida. Essa água que realmente preenche ao ponto de você nunca mais precisar correr atrás de nenhuma daquelas coisas religiosas. Que agora você tem uma fonte que joga para a vida eterna. Eu quero ler mais um texto aqui com vocês, que está no capítulo 3. Falta uma página. Que ainda que com Nicodemos nós temos um assunto um pouco mais teológico, mas o Senhor está falando da mesma coisa. Então aqui no capítulo 3, no versículo 3, está a primeira frase do nosso Senhor para Nicodemos. O Senhor vai dizer assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No original, a palavra, né, anotem, ela poderia muito bem, aliás, né, a melhor tradução para ela seria nascer do alto, nascer de cima. Então o Senhor vai dizer para ele que se alguém não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. E é muito interessante essa palavra, quando a gente lembra que houve uma separação entre águas e águas. Por quê, irmãos? Porque quando nós falamos da vida natural, a vida natural, ela é codependente das águas de baixo. Então, nós somos 70 e quantos por cento, Valdir, de água?
Ou seja, a gente é basicamente um vaso cheio d'água. Talvez um vaso cheio d'água tenha menos água do que a gente. 75% de água. É isso que nós somos. Agora, vamos lembrar de uma historinha aqui que a gente sabe, mas faz de conta que não sabe? Todos nós fomos gerados em uma piscina. E nós ficamos lá dentro d'água durante 9 meses. E Deus fez o trabalho dele lá dentro daquela piscinona gostosa. E tudo que a gente precisava estava ali, no meio daquela água. Aí um dia, foram lá limpar a piscina, né? E resolveram esvaziar, e aí não teve jeito, né? A hora que a água foi embora, o que aconteceu com a gente, irmão? A gente nasceu! A gente teve que ser expulso da nossa piscina. Porque foram lá tirar a água, né? Rompeu a bolsa, a água foi embora, e aí a gente apareceu. Então esse é o nosso primeiro nascimento. E é isso que fala lá em João 5 e 6. Quando Nicodemos falou assim, ó, como que eu vou nascer outra vez? O Senhor não estava falando de nascer outra vez, o Senhor estava falando de nascer do alto. Então o Senhor falou para ele assim, ó, o homem tem que nascer 2 vezes para ele poder entrar no céu. O que é nascido da água, né? Ou o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? É aquilo que nasceu da água. Então, nós nascemos da água, não nascemos? Essas são as águas de baixo. Agora, o que significa nascer do Espírito? As águas. Então é isso que o Espírito Santo veio trazer para nós. Lembra do primeiro versículo que a gente deu para fazer leitura? Lembra? Qual que é a primeira frase do versículo? Não, a primeira frase. Porque em ti está o manancial da vida. O manancial da vida são as águas de cima. Manancial! Isso, as águas de cima. Então aqui, né, o Senhor está oferecendo para Nicodemos essa experiência de nascer de cima, de beber do Espírito, para poder ter vida espiritual. E é exatamente isso que acontece conosco depois do novo nascimento. A gente passa a ter 2 vidas. Uma que precisa dessa água aqui e uma outra que precisa daquela água. Não é maravilhoso isso? Então, por isso que é muito importante a experiência, né, de poder nascer do alto. Porque a partir daí, nós podemos beber da água do céu. Nós vamos encontrar um outro texto aqui no Evangelho de João. Fala da mesma coisa, de uma maneira um pouquinho mais clara. João capítulo 7, versículos 37 ao 39. Aqui, irmãos, a gente tem como pano de fundo uma festa, que é chamada Festa dos Tabernáculos. E era uma das festas importantes do povo judeu. E o que eu vou dizer para vocês agora é tradição. Tá? Segundo a tradição, por causa de uma profecia que tem lá no livro de Ezequiel, que aponta para que um dia haveria um templo que brotaria de dentro dele um rio de águas vivas. Então, quando era no último dia da festa, aquela liderança religiosa levava muita água para dentro do templo, em várias vasilhas, e quando era no último dia da festa, antes de encerrar a festa, eles despejavam aqueles baldes de água lá de cima, né? E aquelas águas iam saindo do templo, e escoando, né? E aquilo trazia para aquelas pessoas uma expectativa de que a profecia poderia supostamente estar se cumprindo, e estar nascendo lá aquela fonte de água dentro do templo, né? E eles, da festa do tabernáculo, havia essa tradição de jogarem essa água. Bom, quem fala isso para nós é a tradição rabina. A gente não pode comprovar isso, porque já tem quase 2000 anos que aquele tempo pegou fogo. Então, não dá para a gente falar isso, né? E realmente isso acontecia. Mas a tradição diz isso. Então, o Senhor, a princípio, os irmãos dele queriam que ele fosse para a festa, para ele se aparecer, e ele falou que ele não precisava disso, e os irmãos dele foram na frente, e ele foi atrás, né? E ele foi meio que escondido. Mas aí o texto vai dizer para nós que quando foi no último dia da festa, festa é assim, né? Por melhor que seja a festa, é até o último dia. E o último dia é uma mistura, né? Porque quando termina a festa, a gente está vazio, né? Não preencheu ainda. E a gente fala assim, puxa vida, será que o ano que vem tem de novo, né? Para a gente poder beber de novo dessa água, né? Então, no último dia da festa, provavelmente
quando a grande maioria daqueles judeus religiosos, piedosos, que estavam ali cumprindo a palavra e celebrando aquela festa, né? Sedento, vazio, na expectativa que agora só teria outra daquela, depois de 365 dias, né? E baseado, né, na tradição, nessa festa, eles faziam tendas, né? Porque os irmãos vão acampar, né? Então, para dizer para os irmãos que isso já se fazia. A festa dos tabernáculos era isso. Eles faziam tendas e ficavam lá, alguns dias vivendo como os pais viveram no deserto, habitando em tendas. Então, no último dia da festa, o Senhor Jesus se colocou no meio daquela multidão e bradou. Olha o que ele disse. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Interessante, Senhor, né? Que maravilhoso, Senhor. Então essa promessa que ele fez naquele dia, ela continua de pé para todos nós. Sabe? Nós não teríamos nenhuma condição de produzir águas dos céus. Não. O máximo que a gente pode fazer é o poço artesiano para beber dessa água da terra aqui, ó. Porque as águas dos céus, nós temos uma fonte inesgotável. O nosso Senhor. Sabe? O nosso Senhor das Escrituras. O nosso Senhor da Palavra. Então ele foi muito claro. Ele não falou assim, ó, vocês vão subir uma montanha e vão fazer um festival lá e eu vou visitar vocês e vocês vão ser descedentados. Ou vocês vão descer no vale, vocês vão cavar um buraco lá e vocês vão ficar lá pedindo, e aí eu vou trazer uma visitação para vocês e vocês vão ser alimentados das águas do céu. Ele não falou isso não, irmãos. Ele disse assim, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura. Ah, graças a Deus pela palavra, não é verdade, irmãos? Nós temos acesso a esse rio. Nós podemos ter esse rio fluindo do interior. E sabe por que isso é muito importante, irmãos? Porque se a gente for buscar nos ares, nós vamos encontrar a batalha espiritual. Se a gente for buscar nos homens, nós vamos encontrar a batalha espiritual. Se a gente for buscar na religião, nós vamos encontrar a batalha espiritual. Mas o desejo do coração do nosso Deus é estabelecer uma conexão segura entre você e o seu Deus. Por isso, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, ou das suas entranhas, do mais profundo do seu ser. Por que isso pode acontecer? Porque o mesmo que disse assim, ó, quem tem sede, vem a mim e beba, agora habita o Espírito do nascido de novo. Consegue compreender isso? Que é Cristo dentro de nós. A esperança, a glória. Essa é uma realidade espiritual que precisa verdadeiramente ser experimentada por cada um de nós nesses dias de tanto engano. Provar que Cristo está em nós. Provar que o Espírito Santo fala no mais profundo do nosso interior. E que nós temos a segurança de saber que é o Espírito. Porque a palavra de Deus é o trilho por onde nós andamos. Então, irmãos, isso é segurança. E isso está muito além das sensações, dos sentimentos, dos arrepios, das visões e de todas as outras coisas que nós acabamos colocando em pé de igualdade com as Escrituras. E é por causa disso que nós vamos para tão longe daquilo que é o Senhor. E o que acontece quando a gente está lá? Longe? Vazio. Sede. Trevas. Ô Senhor, nos ajuda.
Por essa razão, a palavra de Deus nos convida a sermos cheios do Espírito e a sermos cheios da palavra. Como podemos hoje viver uma vida celestial? Como podemos romper essa barreira para podermos provar as águas do céu? Irmãos, é preciso ser didático nesse assunto. Antes de falarmos do tipo, tenho que enfatizar uma coisa a todos os irmãos. Há um homem nos céus. Há um sacerdote tal que pode se compadecer das nossas fraquezas. Somente ele pode nos comunicar as realidades superiores sem engano algum. Agora, vamos procurar fazer aquele elo de ligação entre o segundo dia da criação e Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 18. Gênesis 5, 18. Aqui diz assim: viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui nessas breves passagens, temos uma vida que em si mesma nos dá a entender muito sobre o assunto. Primeiro nos é dito que Enoque viveu 65 anos. Essa é a vida natural. O que temos para trás é o que chamamos de reino da morte. Desde Adão, a morte está reinando. E Enoque viveu nesse reino. Aos 65 anos, Enoque gerou um filho. É impressionante, irmãos, o significado dos nomes da Bíblia. Matusalém traz a Enoque uma clareza sobre a chegada do juízo de Deus. E isso significa Matusalém. Ou seja, o nascimento desse menino, pelo nome dele, nós podemos entender isso. Que o nascimento desse menino interrompeu aquela carreira. Imagina você, é claro que nós temos problema com isso, né? Mas imagina você, se acontece um evento na sua vida hoje, que te dá uma clareza que o juízo de Deus está chegando sobre toda a humanidade. Uma clareza, você fala assim, agora Deus vai julgar. Como é que você vai continuar vivendo? Dá para continuar do mesmo jeito? Não tem mais como, né? Foi isso que aconteceu. A chegada de Matusalém, tá? Produziu isso em Enoque. Tanto que a tradução desse nome é sua morte traz juízo. Ou seja, agora Enoque tem um filho, né? Provavelmente, né, um filho bastante debilitado. Todos os dias ele está quase morrendo. E aí, né, o pai olha e fala assim, olha, se ele morrer, o juízo vai descer. Então, é mais ou menos esse o contexto desses próximos anos. Né? E aqui é muito interessante, porque se lá no primeiro personagem nós precisamos de Abel e Caim para poder entender o que é luz e trevas, em Enoque não. Nós temos dois tipos de vida. Nós temos 65 anos, que não são nem contados, e nós temos agora 300 anos que vão ser contados. Então, aqueles primeiros 65 anos representa aquele homem que viveu exclusivamente pelas águas da terra. Mas agora, esse homem vai precisar de uma outra fonte por causa dessa questão do que está chegando, o juízo. Agora, aquele mundo inteiro estava totalmente desviado da vontade de Deus. Então, Enoque precisa de um novo modo de viver. Aqui nos é dito que Enoque andou com Deus 300 anos, depois que gerou Matusalém, e que teve filhos e filhas. Agora, o que significa essa palavra, irmãos? Andar com Deus. Porque, vamos dizer assim, esse é o resumo
que o Espírito Santo nos dá em Gênesis da vida de Enoque. Enoque andou com Deus. Agora, se você quer entender um pouco melhor o que significa andar com Deus, então eu quero deixar para os irmãos aqui duas chaves. Antes da gente estudar um pouco o que mais a Bíblia fala de Enoque. Então, a primeira chave é o livro de Números. Porque a chave para você interpretar o livro de Números é andar com Deus. Então você pode pegar o livro de Números e estudar ele. E aí você vai ver como foi que Deus levou o povo de Israel, depois que ele tirou eles lá do Egito, depois que o tabernáculo foi inaugurado e que eles passaram a seguir aquele caminho de poder andar com Deus. Então você vai encontrar lá 42 estações que vai ajudar você a compreender bem o verdadeiro significado dessa palavra. Andar com Deus. Agora vamos dizer assim que você tem muita dificuldade com números. Então, existe um livro na Bíblia que nós podemos dizer assim, que é uma interpretação poética de números. Esse livro é o 4º livro de Salmos. Agora, talvez você não sabia disso, né? O livro de Salmos é dividido em 5 livros. E cada um deles faz um par com cada um daqueles livros do Pentateuco. Então, nós temos um livro com 41 salmos, que é, vamos dizer assim, é irmão de Gênesis. E assim sucessivamente. Tá? O 4º livro, que corresponde ao livro de Números, ele começa no Salmo 90. E se você ler só o Salmo 90 e o 91, você já vai falar assim, isso é andar com Deus. Mas vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Então você vai encontrar essas estações do que significa andar com Deus. Mas eu também quero colocar para os irmãos o texto de Hebreus, onde nos é relatado essa passagem de Enoque. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Porque aqui também nós vamos encontrar alguma coisa com respeito a andar com Deus. Como é que nós podemos andar com Deus debaixo de um céu de bronze? Porque Enoque, ele viveu num período como o nosso, debaixo de um céu de bronze. Então, você precisava andar com Deus, né? Vamos dizer assim, num ambiente hostil de principados, potestades, uma humanidade desviada da iniquidade, fazendo tudo aquilo que não serve para Deus. E agora esse homem tem que andar com Deus. Então aqui, nós vamos encontrar Hebreus 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Como? Então, olha o versículo 6, o que ele diz. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Consegue entender isso? Enoque aprendeu a depender de Deus. Enoque aprendeu a viver pela fé. Que interessante, irmãos. Não é esse o nosso chamamento? O meu justo viverá pela fé? Não é isso que o Evangelho nos traz? Que nós precisamos viver da fé. Então, Enoque, ele vai nos trazer esse testemunho. Um homem de fé. Olha o que o texto continua dizendo sobre esse assunto. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Deixa eu colocar aqui, irmãos, a tradução que eu fiz do original para vocês. É necessário que aqueles que buscam a Deus saibam disso. Aquele que procura, e Deus é o remunerador daqueles que o encontram. É uma palavra muito interessante para os nossos dias.
Porque, primeiro, essa primeira parte, tão difícil da gente falar sobre ela, né? Porque existe um céu de bronze, existe um homem caído, e existe, assim, vamos dizer assim, uma impossibilidade total de nós, né, rompermos essa barreira e se encontrar com Deus. Mas agora, o escritor está dizendo que, através da fé, nós podemos encontrá-lo. É isso. Porque a gente tem que saber disso, que aquele que procura, acha. Paulo fala isso naquele discurso em Atenas, quando ele fala assim, ó, ele não está longe de vocês. Vocês é que são tudo cegos, então vocês, mas tateando, vocês podiam até encontrá-lo, ainda que ele não está longe de nenhum de vocês. Por quê? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, é muito interessante isso, que quem busca o Senhor de coração vai achá-lo. Por quê? Porque ele se deixa ser achado. Quantos textos nós encontramos na palavra que diz isso? Que o coração é quebrantado e contrito, que é a coisa que a gente mais odeia na vida, né? E coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Né? Outra coisa que a gente não suporta, né? Ser quebrantado lá dentro, no espírito. Mas o Senhor vai dizer que aquele que habita os céus dos céus também habita com o quebrantado e contrito de espírito, para vivificar o coração abatido e contrito. Então, irmãos, eu não sei se vocês se lembram disso, mas eu me lembro disso perfeitamente, lá no comecinho da carreira cristã. Quantas vezes eu levantei de madrugada e fui orar, e era exatamente essa a impressão que a gente tinha ali orando, que a gente estava debaixo de um céu de bronze, que não tinha como acessar a Deus. E a gente orava, e a gente pedia, e a gente clamava, e as coisas continuavam do mesmo jeito, e vinha o desânimo, vinha o sono, vinha a tentação. Mas a gente persistiu um pouco mais, eu sei que tem irmãos aqui que vai se lembrar disso, a gente persistiu um pouco mais, e às vezes a gente não tinha mais nenhuma palavra para dizer para o Senhor, tanto que a gente já tinha falado, né? Mas a gente continuava um pouco mais ali, porque a gente sabia que não podia encontrar Ele, mas que Ele podia nos encontrar. Então havia um quebrantamento, quando a gente tinha essa consciência, a gente tinha ficado meia hora ali orando e não tinha sido tocado pelo Senhor, a gente tinha essa consciência. E aí a gente era quebrantado, né? Sem palavras, mas a gente era quebrantado e começamos a chorar. E de repente, aquele choro de quebrantamento e de vazio se tornava um choro de gozo e de alegria, da certeza absoluta que o Senhor estava ali nos envolvendo em seu amor, nos envolvendo em seus braços, nos envolvendo. Que coisa maravilhosa! E aí sim, né? Nós passávamos assim um tempo de adoração aos pés do Senhor. Muitas vezes, sem palavras, só chorando. Mas não era mais aquele choro de tristeza. Agora era um choro de gozo inexplicável. Porque o nosso espírito era cheio da presença de Deus. Irmãos, a prática da presença de Deus se tornou um tesouro perdido no nosso meio. Porque, de certa maneira, os intelectuais, os racionais, os cabeçudos vieram e tiraram isso da gente. Então a gente precisa realmente que o Senhor restaure o nosso coração. Esse anseio por ser encontrado pelo Senhor na oração. Ser encontrado pelo Senhor na adoração. Ser encontrado pelo Senhor nas ações de graças. Ser encontrado pelo Senhor no evangelismo, né, Valdir? Ser encontrado pelo Senhor servindo o Senhor. Oh, irmãos, que maravilhoso isso. Então o texto ele vai dizer isso para nós, tá? Que quem procura, acha. E aí o texto continua, sabe? E eu estou procurando assim, ser sucinto com isso, porque essa tradução me dominou. Essa tradução me dominou. Porque essa palavra remunerador, ele é o patrão, ele é o responsável, ele é o que paga, ele é o que sustenta, ele é o que serve, ele é o que cuida daquele que o acha. Então, olha que diferença. Uma vez que seu coração encontrou-se com o Senhor,
seu coração encontra descanso. Porque agora você não precisa mais viver como louco em busca das águas de baixo. Tudo aquilo que significa águas de baixo, você vai entender que é transitório. Então, você vai trabalhar amanhã como todos os outros dias. Só que sabendo que quem sustenta você é o Senhor. Então, se amanhã você resolver fechar as portas, descansar, você vai fazer isso também, sabendo que quem te sustenta é o Senhor. Não é bom demais isso, irmãos? Não é bom demais isso? Fala a verdade, não é bom demais isso? Então por que você não diz assim, amém? Glória a Deus! Aleluia! Eu tenho um sustentador! Amém, glória a Deus. Sabe qual que é o nosso comportamento? Nosso comportamento é igual o de Abraão. Quando o Senhor falou para assim, Abraão, eu sou o teu galardão. O Senhor falou assim, ó, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Foi essa a palavra do Senhor para Abraão. Sabe qual foi a resposta de Abraão para o Senhor? Senhor, mas o que o Senhor vai me dar? Estou aqui, ó, sem filho. Meu herdeiro, Adamasceno e Eliezer. Aí o Senhor, como que pegou ele pela orelha assim, sabe, falou assim, ó, sai de dentro de você mesmo e olha para cima e conta as estrelas. Vê se você consegue contar. Então imagina que Abraão sai de dentro daquela tenda, né? Olha para o alto, aquele céu cheio de estrelas. E ele começou a contar uma vez, começou a contar duas, começou a contar três. Antes dele começar a contar a quarta, o Senhor falou para ele assim, ó, assim será a sua descendência. Então o texto fala assim, ó, creu Abraão em Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos. Tá? Se aproximar de Deus dessa maneira, sabendo que Ele pode ter o controle da nossa vida. E uma vez que Ele ter o controle da nossa vida, Ele se torna o nosso patrão. Oh! Não é bom demais isso? Saber que você tem um patrão para você prestar conta? É um só! Amém. Só um! Isso aí. Isso foi o que aconteceu com Enoque. Então, ele teve filhos e filhas. Ele viveu 300 anos. Mas ele viveu esse tipo de 300 anos. Pela fé. Olhando para cima. Sabe, ainda que o mundo estava contaminado com todas aquelas coisas. Ele tinha um lugar para olhar. Ele tinha um lugar para buscar. Ele tinha um lugar para ter comunhão. Então, irmãos, qual que é o resultado disso? Então o texto vai dizer assim, Deus para si o tomou. E aqui nós temos o primeiro arrebatamento da Bíblia. Né? Aqui nós temos o primeiro arrebatamento da Bíblia. Aquele homem que tinha esse encargo de andar com Deus. Aquele homem que aprendeu a viver pela fé. Ele foi recompensado com alguma coisa que nenhum outro homem havia experimentado. Porque quando Deus criou Adão, eu quero que os irmãos prestem atenção nisso que eu já vou terminar. Quando Deus criou Adão, o projeto era que Adão alcançasse a maturidade de filho e subisse aos céus. Essa é a redenção que Adão precisava mesmo antes da queda. Sabe, porque ele foi criado da terra e ele precisava se tornar um homem do céu. Mas o pecado entrou nele. E por causa disso, a descendência de Adão, ela tem um curso. A gente chega na horizontal e vai embora na horizontal. É uma lei. A gente já está até acostumado com isso. Né? Por isso que a gente tem tanta dificuldade com esse assunto de arrebatamento. Porque a gente está acostumado com isso. A gente vê os homens chegar na horizontal e ir embora na horizontal. Mas eu quero que os irmãos pesquisem na palavra isso. Nós vamos encontrar dois homens na história bíblica. Na verdade são três. Mas um deles, eu não vou te colocar, que é o nosso Senhor, que o nosso Senhor passou pela morte por nossa causa. Não precisava. No momento da transfiguração, ele estava pronto a subir na vertical. Mas, né, vamos colocar o Senhor de lado. Enoque é o primeiro. É o primeiro homem que chegou aqui na horizontal, mas saiu na vertical. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso, irmãos, essa possibilidade de que nós podemos quebrar essa lei e sair daqui para cima? Irmãos, isso é promessa da palavra de Deus. Nós temos um outro homem, chamado Elias. Um grande homem de Deus, que tinha um baita medo da morte. E ele também andou com Deus num tempo muito difícil. E um dia o Senhor falou assim, Elias, vamos dar uma volta? E aí ele saiu para dar uma volta com Deus e de repente
Vai embora. Oh, irmãos. Nosso coração, sabe, seja incendiado com esse anseio de andar com Deus e poder ir embora daqui como esses homens foram. Não é verdade? Isso não deve, né, tocar o nosso coração? Mas eu preciso de mais um texto, porque tem mais um texto. Tem mais um texto na palavra que nos mostra uma pregação de Enoque. Porque isso é bem importante para nós, sabe? O Espírito Santo nos deixou uma pregação de Enoque. Qual será que era a mensagem dele para aqueles dias? Será que ele falava da fé? Será que ele falava, né, da santidade, da santificação? Qual que era o assunto dele? Vamos lá, Judas, versículo 14. 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Essa era a pregação dele. E você vê que a pregação dele era uma pregação sobre o juízo. E ele não estava falando do juízo do dilúvio. Ele estava falando do juízo que nós ainda estamos aguardando. O Senhor julgou aquele mundo com o dilúvio. E ele não pregou sobre o dilúvio. Ele pregou sobre a volta do Senhor com seus santos. É muito claro isso. É vindo o Senhor com uma miríade de santos. É vindo o Senhor com uma miríade de santos para julgar o mundo. E está escrito isso na palavra, viu, irmãos? Que um dia nós julgaremos os santos. Está escrito isso na palavra. Irmãos, não é maravilhoso isso? Então, esse nosso irmão tinha uma pregação, ele tinha uma mensagem. E a sua mensagem apontava o juízo. Oh, que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades. De que Deus vai julgar. Porque, sabe, irmãos, a pior coisa que pode acontecer com a nossa mente, com o nosso coração, é a gente achar que está tudo certo, que está tudo bem, que nada vai mudar, que isso é o mundo e que a gente tem que se adaptar a ele se a gente quiser sobreviver. Então, o que sabe que a gente faz? A gente abandona, sabe, a comunhão com Deus. Por causa da podridão desse mundo, dos padrões dele, a gente vai se enfiando nessas coisas. E aí, por que a gente faz isso? Porque a gente se esquece de que esse mundo está debaixo de juízo. Deus vai julgar. O juízo está chegando, irmãos. E nós temos que alegrar-se por isso. Graças a Deus que o juízo está chegando. Graças a Deus. E assim como aconteceu com o Enoque, que o Senhor prepare para nós também. Quem sabe, né, um Matusalém da vida, né, que chegue na nossa casa para trazer para nós essa expectativa de julgamento. Ou às vezes, né, são outras situações ou circunstâncias que nos atacam do nada, para a gente se lembrar que estamos perto de um julgamento. Então, cada incidente, cada crise, cada situação que acontece na nossa vida tem que despertar o nosso coração, que o Senhor está nos chacoalhando e falando assim, ó, acorda, acorda, porque eu chamei você para andar comigo. Eu estou voltando a qualquer momento, né? Esses dias eu estava estudando uma palavra em Apocalipse, que a palavra, ela, no grego, é taku. Em alguns lugares está escrito assim, ó, cedo venho sem demora, né? Mas essa palavra, ela significa imediatamente, ou inesperadamente, ou a qualquer momento. Então, é assim que a gente tem que viver, sabe? Existe um monte de teologia hoje no nosso meio, que subliminarmente falando, tá? Não é claro, é subliminar. Diz assim, não, calma, gente. Tem um monte de evento para acontecer. Depois que todos esses eventos acontecerem, então o Senhor vai descer no Monte das Oliveiras. E aí, ele voltou. Sabe o que esse tipo de pensamento produz na gente? Assim, ó, tá de boa. Tá de boa, vamos juntar, vamos comprar, vamos vender, né? A hora que aparecer o anticristo, a gente se consagra, né? A hora que houver um grande terremoto,
A gente abre mão das coisas, né? A gente começa a vender as coisas, negociar, né? Antes de colocar a marca lá. E aí a gente perde de vista 2 fatores. Primeiro, que o Senhor vem inesperadamente. Né? Porque quem vive assim, esperando o Senhor de um modo inesperado, não vai viver de qualquer jeito. Não é verdade? Né? E a gente tem que saber disso. Mesmo que o Senhor não venha hoje, inesperadamente, nenhum de nós está livre de ter que se encontrar com Ele hoje. Inesperadamente. Pode ser que a hora que terminar essa reunião, na primeira esquina que eu tiver, eu me encontro com o Senhor. Os irmãos entendem isso. O Senhor tem misericórdia de nós. E nos ajude a vivermos pelas águas de cima. Amém. Como nós. Dependendo do alto. Dependendo dos céus. Nos enchendo de fé pela palavra. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus. E te pedimos, Senhor, produza na nossa caminhada cristã esse segundo dia, onde haverá separação entre as coisas da terra e as coisas de cima. E nós temos essa condição, Senhor, de discernir o que é terreno, o que é celestial, no nosso andar, Senhor. E se para isso, Senhor, o Senhor tiver que trazer um filho, uma circunstância, uma situação que nos dê clareza do teu juízo, traga, Senhor, porque nós precisamos disso. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.